Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai para a segunda aula sobre a maravilhosa encíclica do nosso Papa São Pio X, nosso querido padroeiro, a Pascendi Dominici Gregis, que trata sobre o modernismo, a infiltração modernista na Santa Igreja, que começou ali no século XIX e que atingiu seu auge no Concílio Vaticano II, que sistematizou boa parte das heresias modernistas como doutrina, depois de 2000 anos alterando o magistério, e que atinge seu ápice. Começou com Paulo VI, muito acelerado esse movimento de transformação, mas atinge seu ápice, indiscutivelmente seu ápice, com o Papa Francisco e toda essa transformação litúrgica, doutrinária, do dia a dia da Santa Igreja, hierárquica, enfim, né, com esse sínodo da sinodalidade e tudo que nós estamos enxergando aí com muita preocupação de mudanças aí numa coisa que foi feita para não mudar, né? Que é a Santa Igreja e o depósito da fé. O Papa São Pio X, muito colhendo o trabalho do Papa Pio IX, do Papa Leão XIII, papas que já vinham alertando para esses fenômenos, a infiltração maçônica, a infiltração esquerdista, a infiltração naturalista, cientificista, darwinista, várias infiltrações, as diferentes filosofias, enfim. Kant, Hegel, Marx, todo esse processo infiltrativo que começou no século XIX, depois do Iluminismo, da Revolução Francesa, foi causando uma série de adulterações e mutações na forma como a gente entendia a revelação e vivia a revelação, ou seja, a nossa forma de viver como católicos. Então São Pio X escreve em 1907 essa maravilhosa encíclica alertando sobre o sistema modernista. E ele diz o quê? Que o modernismo como sistema doutrinário, ele é a síntese de todas as heresias. E ele é um sistema doutrinário. Ele não é só uma heresia, ele é um sistema doutrinário. É muito interessante essa abordagem, porque a gente começa a entender que em todos os aspectos da vida humana e da sociedade, o modernismo coloca a sua pata destruidora do catolicismo, da tradição, e vai adulterando a realidade e a percepção das pessoas. Na primeira aula a gente falou da introdução, o que era encíclica, o que era modernismo. Nessa segunda aula nós vamos falar sobre o sistema em si, como ele está dividido. São Pio X divide o modernismo em diversas expressões, por disciplina, por conteúdo, por agente, e essas expressões elas fazem com que nós, fiéis, não enxerguemos a ameaça total do modernismo, porque particionam o modernismo em diversos pedacinhos, de forma que a gente eventualmente até concorda com algum pedacinho isolado, mas não consegue enxergar o todo como mal. O modernismo é muito parecido com o comunismo, com o esquerdismo, porque pequenos pedaços de coisas que parecem corretas se transformam num sistema integral ateísta, satanista e destrutivo. Satanista no sentido de que afasta de Deus, afasta de Cristo, afasta da verdade. E tudo que afasta de Deus, afasta de Cristo e afasta da verdade, te aproxima, obviamente, do mal e de Satã. Então, vamos entender aqui o que é essa primeira parte da encíclica, e hoje eu vou me concentrar em um aspecto, né, que é o filósofo modernista. Então, vamos começar aqui. Exposição do sistema e sua divisão, parte 1, primeira parte. E para procedermos com ordem em tão abstrusa matéria, convém notar que cada modernista representa e quase compêndia em si muitos personagens. Então, ele representa e quase compendia em si muitos personagens. Perceba que a fragmentação da verdade em partes que se tornam mentiras, porque você substitui a verdade por algo que parece a verdade, mas não é a verdade, fragmenta aquilo em diversos pedaços e a pessoa não consegue mais enxergar o que está por trás, né? Então perceba que ele usa o termo personagem, né? E quais são os personagens? Ele traz 6 personagens: o filósofo, o crente, o teólogo, o historiador e crítico, o apologista e o reformador. 6 personagens, um por um, cumprindo bem o seu papel. Então diz aqui, cumpre bem os distinga
todo aquele que quiser devidamente conhecer o seu sistema e penetrar nos princípios e nas consequências de suas doutrinas. É aquilo que eu disse. Porque divide em vários pedacinhos, a gente não consegue entender o todo maléfico do sistema modernista. E desses 6 personagens, eu vou fazer 6 vídeos, um para cada personagem, para cumprir essa primeira parte da encíclica, e hoje eu vou me ater ao primeiro, que é o modernista filósofo. Então o que é que diz São Pio X aqui? Eu vou ler e vou comentando, e enfim, se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato aqui com o apostolado, enfim, entre em contato conosco pelos diversos canais. Começando pelo filósofo, diz São Pio X, cumpre saber que todo o fundamento da filosofia religiosa dos modernistas assenta sobre a doutrina que chamamos agnosticismo. Então a base da filosofia modernista religiosa é o agnosticismo. Em outras palavras, eu não sei se Deus existe ou não, eu não posso dizer se ele existe ou não. Eu estou aberto para os 2 caminhos, vamos investigar. Por força desta doutrina, a razão humana fica inteiramente reduzida à consideração de fenômenos, isto é, só das coisas perceptíveis e pelo modo como são perceptíveis. Nem tem ela direito nem aptidão para transpor esses limites. É exatamente o que a gente vê na educação dos nossos filhos hoje. É a fenomenologia. Eu só consigo enxergar os fenômenos que me acontecem. Portanto, eu estou no campo físico, no campo material, e não no campo metafísico, e no campo espiritual, onde a fé está. Então o modernismo reduz ao campo filosófico material, fenomenológico, tudo aquilo que a gente tem que interpretar sobre Deus. Ora, se isso não é um materialismo imanentista da esquerda, eu não sei o que é. Então eu estou tentando transformar Deus, que é infinito, eterno, todo-poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, num objeto a ser analisável cientificamente, dentro de um contorno de uma experiência que eu possa controlar. É disso que se trata essa fenomenologia aplicada às coisas de Deus. E eu estou trabalhando só com percepção, o que por si só já é falha. Porque o fenômeno é o que eu percebo, e muitas vezes eu não entendo o fenômeno, eu não sei explicar, mas eu percebo. Então eu estou trabalhando com intuição, estou trabalhando com construção de ideias, mas eu não estou trabalhando com verdades, até porque muitas dessas verdades fenomenológicas não têm explicação científica ainda. Daí segue, continua São Pio X, que não é dado à razão elevar-se a Deus, nem conceder-lhe a existência, nem mesmo por intermédio dos seres visíveis. Claro, se eu estou trabalhando somente com a fenomenologia, tudo aquilo que não está dentro desse saco significa que não existe, logo eu não posso atribuir a Deus algo que não faz parte do meu objeto de estudo. Então, filosoficamente, eu reduzo todo o campo da teologia religiosa à fenomenologia perceptível. É disso que se trata, o agnosticismo que está por trás da filosofia religiosa modernista. Então eu já mato o catolicismo, eu mato o misticismo, eu mato a espiritualidade, eu mato toda a parte não tangível e imaterial, baseada na fé e na esperança do depósito da fé, e materializo a relação do homem com Deus. Então veja só, continuando aqui. Segue-se, portanto, que Deus não pode ser de maneira alguma objeto direto da ciência. E também, com relação à história, não pode servir de assunto histórico. Então perceba a contradição. Eu quero controlar Deus e analisá-lo a partir dos fenômenos. Porém, como os fenômenos são impossíveis de ser analisados, porque não estão no campo material da ciência, então eu tiro Deus da equação dizendo, olha, não dá para responder se ele existe ou não, porque eu não consigo avaliar cientificamente. Então eu entro com uma proposição materialista, ela se torna impossível, porque os fenômenos não são materiais e nem naturais, são sobrenaturais e metafísicos, e porque são impossíveis, eu volto com a seguinte posição. Olha, como eu não consigo avaliar, eu não posso dizer se existe ou não. Tudo é possível, então o agnosticismo é a resposta racional correta. Então é óbvio que é criada uma condição de negação, mas não de negação integral, de dúvida razoável. É disso que se trata, né? Postas essas premissas, todos percebem com clareza qual não deve ser a sorte da teologia natural, dos motivos de credibilidade da revelação externa. Tudo isso os modernistas rejeitam e atribuem a um intelectualismo que chamam
ridículo sistema, morto já há muito tempo. Nem os abala ter a Igreja condenado formalmente erros tão monstruosos, pois que de fato o Concílio Vaticano I assim definiu. Se alguém disser, isso é uma definição formal do Concílio Vaticano I, século XIX. Se alguém disser que Deus, único e verdadeiro, Criador e Senhor nosso, por meio das coisas criadas, não pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão, seja anátema. E também, se alguém disser que não é possível ou não convém que por divina revelação seja o homem instruído acerca de Deus e do culto que lhe é devido, seja anátema. E finalmente, se alguém disser que a divina revelação não pode tornar-se crível por manifestações externas e que por isso os homens não devem ser movidos à fé, senão exclusivamente pela interna experiência ou inspiração privada, seja anátema. O que o Concílio Vaticano I está dizendo aqui? O Concílio Vaticano I é um concílio legal. Está dizendo o quê? Que essa ideia de que você só consegue conhecer Deus pelo fenômeno que você sente no seu coração, pelas sensações e pela sua intuição, é anátema, é falsa. Porque Deus se revela nas coisas externas a você também. Por exemplo, na criação no mundo. Por exemplo, na própria vida humana. Por exemplo, nos fenômenos da natureza. Por exemplo, nas leis naturais. Deus se revela na igreja. Deus se revela em Cristo ressuscitado. Nada disso está no seu coração. São fatos históricos, fatos científicos, fatos naturais. Perceptíveis aos olhos humanos. E Deus nos deu a faculdade da inteligência para perceber isso. Então o Concílio Vaticano II está dizendo, primeiro, que é anátema aquele que diz que Deus não pode ser conhecido pelas coisas da natureza e pelas coisas da razão natural. Segundo, que é anátema aquele que diz que Deus não pode ser conhecido através do seu culto e que o ser humano não pode ser ensinado sobre quem Deus é. Magistério. Magistério e liturgia. E terceiro, que é anátema aquele que diz que as coisas de Deus não podem ser ensinadas a partir da externalidade, a partir do que está fora do indivíduo. O que vale são só inspirações privadas e a experiência individual. Perceba como a palavra experiência está nas missas hoje, a experiência de Deus, a experiência de Deus. Isso é fruto do modernismo no Vaticano II. Deus é uma experiência pessoal. Não, Deus é uma realidade objetiva que se manifestou na criação, se manifesta na história e se manifestou, acima de tudo, na ressurreição do nosso Senhor. É claro que Deus se manifesta no coração de cada um de nós pelo Espírito Santo. Mas não é a única expressão de Deus. E Deus também não habita a todos. Né? Tem condições do mistério da habitação. Então, tudo isso é uma adaptação racionalista, cientificista, da doutrina, para esmagá-la de forma que ela se torne impossível de provar e, portanto, uma intelectualização de São Tomás de Aquino e dos escolásticos. Portanto, uma tentativa do ser humano de explicar algo que ele não alcança, mas que não é perfeita. E assim eu vou minando. Então perceba o volume de teólogos hoje, que se dizem católicos, que expressam esses raciocínios como base da sua filosofia. Continua São Pio X. De que modo, porém, os modernistas passam do agnosticismo, que é puro estado de ignorância, para o ateísmo científico histórico? Então perceba, o agnosticismo leva ao ateísmo científico e histórico. É isso que São Pio X está mostrando aqui. De que modo, porém, os modernistas passam do agnosticismo, que é puro estado de ignorância, eu não sei se Deus existe ou não existe, para o ateísmo científico e histórico? Eu posso provar cientificamente, historicamente, que Deus não existe, ou que Jesus não existiu, ou que Jesus não encarnou, ou que Jesus não ressuscitou. De que modo? Continua São Pio X. Para o ateísmo científico histórico, que é o contrário do agnosticismo, é um estado de positiva negação. E por isso, com que lógica do não saber se Deus interveio ou não na história do gênero humano, passam a tudo explicar na mesma história, pondo Deus à parte, como se na realidade não tivesse intervindo. Quem eu souber que o explique. Então, como eu saio daquela história, Deus pode ter agido, não agido, intervindo ou não intervindo, como os agnósticos, e vou para Deus não age na história humana, dos ateístas, dos ateus, que usam a ciência e a história para comprovar a ideia de que Deus não intervém, nunca interveio na realidade humana.
Há, entretanto, para eles uma coisa fixa e determinada, que é o dever de ser ateia a ciência a par da história, em cujas raias não haja lugar senão para os fenômenos, repelido de uma vez Deus e tudo que é divino. Então, apesar deles não dizerem que eles são ateus, eles dizem que a ciência precisa ser ateia. Então, né? É dessa absurdíssima doutrina, e dessa absurdíssima doutrina ver-se-á, dentro em pouco, que coisas seremos obrigados a deduzir a respeito da augusta pessoa de Cristo, dos mistérios de sua vida e morte, da sua ressurreição e ascensão ao céu. Claro, por essa lógica, lá na frente a gente vai ver que Cristo foi só um homem, um grande líder, que é o que eles vendem hoje. A igreja de hoje é fruto da infiltração modernista desde o século XIX, São Pio X nos alertou, até Pio XII se tentou fazer uma resposta estruturada, veio o Vaticano II, a igreja cedeu ao modernismo, ao adornamento, e ela virou hoje uma expressão dogmática da igreja. Então tudo isso hoje é dogma. Tanto é que o super dogma é o Concílio Vaticano II, ele passou a ser o super dogma. O Papa Francisco e os modernistas citam apenas o Vaticano II ou os teólogos e santos e papas que vieram depois dos anos 60. Raramente eles citam os santos e os doutores antigos. Né? Porque é quase uma nova religião, incorporando uma série de conceitos que nunca foram católicos. Né? Então, este agnosticismo, porém, na doutrina dos modernistas, não constitui senão a parte negativa. A positiva acha-se na imanência vital. Eis aqui o modo como eles passam de uma parte à outra. A religião, quer a natural, quer a sobrenatural, é mister seja explicado como qualquer outro fato. Ora, destruída a teologia natural, impedido o acesso à revelação ao rejeitar os motivos de credibilidade, é claro que não se pode procurar fora do homem essa explicação. Ou seja, toda explicação dos fenômenos de Deus tem que estar expresso no homem, dentro do homem, o que é um absurdo. Deve-se, pois, procurar no mesmo homem, e visto que a religião não é de fato senão uma forma da vida, a sua explicação se deve achar mesmo na vida do homem. Daqui procede o princípio da imanência religiosa, ou seja, a religião sai do homem. Quando o catolicismo é o contrário. Deus veio dar ao homem a religião e a doutrina pela própria incapacidade do homem. É a única religião em que Deus se fez homem para resgatar o homem, porque o homem não tem condição de chegar a Deus. Né? Torre de Babel, vamos lembrar. As outras religiões todas é um esforço humano para chegar a Deus. O catolicismo não. É Deus que vem até o homem e continua na Santa Igreja, na Eucaristia. Porque nós somos incapazes, por natureza pecaminosa, pecado original, a concupiscência da carne, mas também pela incapacidade de imperfeição do ser humano como um todo. Né? Uma coisa está ligada à outra. Então perceba o absurdo. Né? O homem passa a ser aquele que explica a religião e a religião sai do homem, é imanente, sai do homem. Por isso todo mundo fala, eu tenho o meu Deus. Não, não é o meu Deus. Deus se revelou, ele é o que ele é. Não é o meu Deus, a minha imagem e semelhança. Ah, eu tenho a minha religião. Não, não. Ou você adere. O catolicismo é uma religião onde você adere. Você não interpreta. Eu tenho que aderir à verdade integral e não a pedaços dela. Os protestantes evangélicos fazem isso. Eles escolhem pedaços. Ah, nisso eu acredito, naquilo eu não acredito. Isso eu gosto, aquilo eu não gosto. Ah, isso aqui Jesus não quis dizer bem isso. Né? É uma religião de adesão integral. Perceba essa história da imanência religiosa, né? A religião brota do que eu acho, brota de mim. É uma expressão do meu ser. Não, não é. A religião é um sistema que eu adiro, porque Deus trouxe, com a sua revelação, a sua doutrina e o seu depósito da fé. Mais do que isso, ele veio pessoalmente, encarnado na segunda pessoa da Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo, mostrar como é que era. O catolicismo não é uma religião de conceitos e ideias. É uma religião de segmento de uma pessoa. A verdade não é um conceito, é uma pessoa. Demais, continuando aqui, a primeira moção, por assim dizer, de todo fenômeno vital deve sempre ser atribuída a uma necessidade. Os primórdios, porém, falando mais especialmente da vida, devem ser atribuídos a um movimento do coração, que se chama sentimento. Aqui São Pio X deixa claro qual é a base que o modernismo vai usar, o sentimento humano. Em lugar nenhum na Bíblia diz que a fé é um sentimento. Jesus Cristo, diz que a fé é um sentimento. Ou que o sentimento é o que eleva.
Ao contrário, a fé vem pela razão, diz Paulo, vem pelo ouvir. São Pedro diz, estai preparados para dar razão da vossa fé. Cristo fala, me conhecereis, permanecei em mim, quem vem a mim vem ao Pai. É uma adesão a uma verdade que eu compreendo, e não um sentimento efêmero. É claro que você pode sentir amor, sentir emoções positivas estando com o Senhor, e é bom que seja assim, inclusive a devoção, mas isso não é a essência da religião. E o modernismo faz isso, troca a razão pelo sentimento. É muito mais manipulável o cidadão que abre mão da sua razão e vive de emoções. Perceba? Por isso os católicos hoje são o que são. Olha o efeito do modernismo. Por conseguinte, continua São Pio X, como objeto da religião é Deus, devemos concluir que a fé, princípio e base de toda a religião, se deve fundar em um sentimento, nascido na necessidade de uma divindade. Vamos traduzir aqui. Porque o ser humano precisa de Deus, ele não sabe direito qual Deus, mas ele precisa de algum Deus, ele sente uma necessidade. Ao sentir uma necessidade, ele constrói uma religião e interpreta Deus como ele quer. Isso não é catolicismo. Isso não é cristianismo. Cristianismo é o contrário. Porque o homem caiu e pecou, e traiu Deus e a primeira aliança, Deus encarnou e trouxe para nós a salvação, na forma doutrinária, na forma litúrgica, na forma de vida, de como viver, no magistério, mas também no sacrifício na cruz e na salvação, que seria impossível para qualquer homem, falando aqui da obra da redenção e da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Completamente diferente, é o oposto, é inversão do que é a religião. Então, continuando aqui. Esta necessidade das causas divinas, não se fazendo sentir no homem senão em certas e especiais circunstâncias, não pode de per si pertencer ao âmbito da consciência. Oculta-se, porém, primeiro abaixo da consciência, ou, como dizem com o vocábulo tirado da filosofia moderna, na subconsciência, onde a raiz fica também oculta e incompreensível. Mais do que ser fenômeno fruto de um sentimento, é algo subconsciente. Eu não sei nem por que eu preciso de Deus. Oh, meu Deus, eu sou um ser humano perdido no mundo, eu preciso de algum Deus. É assim que está sendo moldada a ideia modernista desta nova religião. Então, ela brota do subconsciente do ser humano. Se alguém, contudo, lhes perguntar de que modo essa necessidade da divindade que o homem sente em si mesmo torna-se religião, será esta a resposta dos modernistas. A ciência e a história, dizem eles, acham-se fechadas entre dois termos, um externo, que é o mundo visível, outro interno, que é a consciência. Chegados um ao outro destes termos, não se pode ir mais adiante. Além destes dois limites, acha-se o incognoscível. Ou seja, eu tenho a realidade externa, que eu consigo enxergar, aquela que eu sinto dentro, e não tem mais nada além disso. Não tem Deus, percebe? Não tem metafísico e sobrenatural. Está tudo encerrado na minha capacidade humana de ver, processar e sentir. É quase que uma religião animalesca, no sentido do ser humano animal, né? Diante deste incognoscível, ou seja, impossível de conhecer, seja que ele se ache fora do homem e fora de todas as coisas visíveis, seja que ele se ache oculto na subconsciência do homem, a necessidade de um quê divino, sem nenhum ato prévio da inteligência, como quer o fideísmo. Fideísmo é uma heresia onde você não pensa, você tem fé só. É a fé sentimental, tá? É o oposto do racionalismo, que também é outra heresia, que tudo tem que ser racional. Não, é fé e razão, né? Como nós aprendemos, né? A luz natural da razão, a luz sobrenatural da fé, se retroalimentando, né? Então está dizendo aqui, né? A necessidade de um quê divino, sem nenhum ato de prévia inteligência, como quer o fideísmo, gera no ânimo já inclinado um certo sentimento particular, e este, seja como objeto, seja como causa interna, tem envolvido em si a mesma realidade divina, e assim, de certa maneira, une o homem com Deus. É precisamente a esse sentimento que os modernistas dão o nome de fé, e tem como princípio da religião. Então, fé, para o modernista, é um sentimento. Quando fé, para nós católicos, é um dom de Deus, não é um sentimento humano. Não parte de mim, é Deus quem me dá. Por isso que nós rezamos, Senhor, aumenta a nossa fé. E eu tenho que buscar esse dom. Tenho que pedir a Deus. Mas a fé é um dom. Então aqui eu estou destruindo toda a teologia católica, dizendo que a fé é fruto do esforço humano.
de um sentimento humano, que está ou no subconsciente ou na forma como eu vejo as maravilhas do mundo e eu fico maravilhado, então eu senti que Deus existe, eu tenho necessidade disso. Por isso que católico hoje que vai na missa vai para se sentir bem, não vai para oferecer o sacrifício, participar da oferta do santo sacrifício. Percebe? A religião virou uma terapia. Então é disso que se trata a crítica de São Pio X. É a inversão total da religião. Nem aí, continua São Pio X, acaba o filosofar, ou melhor, o desatinar desses homens. Pois nesse mesmo sentimento eles não encontram unicamente a fé, mas com a fé e na mesma fé, do modo como a entendem, sustentam que também se acha revelação, ou seja, não é só o que ele sente como fé, é a própria revelação de Jesus Cristo. Aqui está a gênese de cada católico uma religião. Acabou com o conceito de igreja una. Por quê? Porque agora meu Deus está no meu coração e a minha religião é aquilo que eu consegui entender. Passou a ser a minha religião. O meu Deus, a minha fé. Isso é pior que a protestantização, porque lá nos protestantes eles dizem a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. Aqui não. É você com o seu coração e com Deus direto. Os dois estão errados, né? Porque não é só a Bíblia e nem só seu coração. Mas perceba, aqui é mais permissivo ainda do que o sistema protestante. Que também é herético. Né? Então, continuando aqui. E o que é o que mais se pode. E o que é que mais se pode ir para a revelação? Já não será talvez revelação, ou pelo menos princípio de revelação, aquele sentimento religioso que se manifesta na consciência. Então tudo passa a ser revelação. Ah, Deus me disse, eu senti que Deus me falou. Daí nasce o carismatismo, né? Ah, e o Espírito Santo me deu uma revelação particular, um dom. É quase que macumba, né? Espiritismo. Já não será talvez revelação, bababá. Ou também o mesmo Deus a manifestar-se às almas, embora um tanto confusamente, no mesmo sentimento religioso. Eles ainda acrescentam mais, dizendo que, sendo Deus ao mesmo tempo objeto e causa da fé, então Deus é a causa da minha fé e o objeto pelo qual tenho fé. Essa revelação é de Deus como objeto e também como provém de Deus como causa, isto é, tem a Deus ao mesmo tempo como revelante e revelado. Segue-se daqui, veneráveis irmãos, a absurda afirmação dos modernistas, segundo a qual toda religião, sob diverso aspecto, é igualmente natural e sobrenatural. Pronto, aqui cai Vaticano II em diferentismo religioso. Toda religião salva, toda religião tem verdade, toda religião é verdadeira de alguma forma. Quando Cristo diz que só Ele representa a única religião, o único caminho, a verdade e a vida, porque Ele é Deus. Então é uma traição total a 2000 anos de igreja, a Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é a igreja do Vaticano II, que chama não por acaso Novus Ordo, nova ordem. A missa que nós vamos hoje, em qualquer lugar, exceto a tridentina tradicional romana, chama Novus Ordo, nova ordem. Toda adulterada liturgicamente nos anos 50 e 60 pelo cardeal Annibale Bugnini, que dizem era maçom, incorporando essa teologia como base da liturgia da missa que nós vamos hoje. Por isso é uma missa protestantizada. Por isso é uma missa sentimentalizada. Por isso que tem aqueles cantos com aquelas guitarrinhas que fazem as pessoas chorarem. Mas o sacrifício de Nosso Senhor oferecido ali, ele está esquecido. Pode ver, Jesus Cristo está num sacrário lá no cantinho. O padre é um showman que fala conosco. Mas Cristo está esquecido num cantinho. E aí, pior de tudo, quando se pega a comunhão na mão, de pé, é um pãozinho. Não tem o temor no limitangere, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, alma e divindade, todos na Eucaristia. É uma subversão total que levou à perda massiva de fiéis, de vocações, de seminaristas, de religiosos, freiras, enfim, batismos, casamentos, todos os dons foram reduzindo dos anos 60 para cá. Todos os indicadores, todos. Aqui está a essência de tudo. Segue-se daqui a promíscua significação que dão aos termos consciência e revelação. Daqui, a lei que dá consciência religiosa, a par com a revelação, como regra universal, a qual todos devem se sujeitar, inclusive a própria autoridade da igreja, seja quando ensina, seja quando legisla em matéria
de culto ou disciplina. Ou seja, por esse processo, a própria igreja perde o seu papel de líder, colocado por Jesus Cristo como condutor da história para a conversão dos povos ao verdadeiro evangelho e a vida no mundo que há de vir. É uma traição ao credo, é uma traição à missão da igreja, é uma traição ao papel da igreja no mundo. Não é por acaso que no Vaticano II, logo depois, o Papa Paulo VI tira a tiara papal e entrega à ONU o poder de conduzir a sociedade. E a igreja passa a ser mais um ator só, e não o ator. Então Cristo Rei deixa de ser Cristo Rei e passa a ser aquele que você conversa no seu quarto antes de dormir. Porque o mundo é laico, a sociedade é laica, e Cristo é só mais um. Quem propôs isso? Os infiltrados inimigos da igreja. Mas por onde? Pela própria igreja. São Pio X lutou contra isso, Bento XV, Pio XI menos, Pio XII de alguma forma lutou contra isso. E aí em João 23 veio o golpe. E aí não vou entrar no mérito, mas João 23 para cá, incluindo João 23, a igreja tem professado isso de uma maneira destrutiva, ainda que seja possível encontrar nos papados de João Paulo II, especialmente Bento XVI, elementos ortodoxos e positivos. Mas no geral, de João 23 para cá, é uma destruição total, contínua, lenta, do magistério, da tradição, da liturgia, e com Francisco agora não é nem mais lenta e nem mais particionada, ela é integrada, né? Por isso Francisco diz com razão, e é sincero, que tudo que ele está fazendo não se afasta 1 milímetro do Vaticano II. E não se afasta mesmo. É exatamente isso. O Vaticano II sistematiza o modernismo como doutrina teológica, como revelação, como objeto de fé. Todos os concílios na história do catolicismo foram criados, foram chamados, convocados, para refutar alguma heresia. O único concílio na história que não refutou heresia nenhuma foi o Vaticano II. Ao contrário, dizem os analistas mais confiáveis que ele sistematizou as heresias como doutrina. É o oposto. Vamos continuar aqui. Entretanto, em todo esse processo, donde, segundo os modernistas, resultam a fé e a revelação, deve atender-se principalmente a uma coisa de não pequena importância pelas consequências histórico-críticas que daí fazem derivar. Aquele incognoscível, ou seja, o que é impossível de se conhecer, Deus, de que falam, não se apresenta a fé como que nu e isolado, mas ao contrário, intimamente unido a algum fenômeno que, embora pertença ao campo da ciência ou da história, assim mesmo, de certo modo, transpõe seus limites. Esse fenômeno poderá ser um fato qualquer da natureza, contendo em si algum quê misterioso. Ou poderá também ser um homem, cujo talento, atos, palavras pareçam nada ter de comum com as leis ordinárias da história. A fé, pois, atraída pelo incognoscível unido ao fenômeno, apodera-se de todo o mesmo fenômeno e, de certo modo, penetra de sua vida, donde seguem duas coisas. A primeira é uma certa transfiguração do fenômeno por uma espécie de elevação das suas próprias condições, o que torna mais apto qual matéria para receber o divino. Então perceba, é o paganismo anterior a Cristo que diz que o trovão é Deus, que Deus está no tsunami, que Deus... É claro que tudo é permitido ou realizado por Deus. Deus age pela vontade positiva, ativa, volitiva e pela permissiva. O mal acontece sob vontade permissiva de Deus, não por vontade positiva, objetiva. Então, assim, o que eu estou fazendo aqui é pegando os fenômenos tanto de um homem espetacular ou de um evento natural maluco ou retumbante e dizendo que Deus é isso, que Deus se expressa nisso. É verdade que Deus pode se expressar por um milagre, mas a fenomenologia como sinônimo de Deus é o paganismo histórico, né? A segunda é uma certa desfiguração resultante de que, tendo a fé subtraído ao fenômeno os seus adjuntos de tempo e de lugar, facilmente lhe atribui aquilo que em realidade não tem, o que particularmente se dá em se tratando de fenômenos tanto mais quanto mais remotas são elas. Ou seja, como a gente não lembra o que aconteceu na época, sei lá, uma abertura do Mar Vermelho, ou o primeiro milagre, ou de Jesus, ou a queda do templo judaico, ou o que aconteceu na Batalha de Lepanto, eles então repensam a história
atribuindo a esses fenômenos elementos do incognoscível e chamando isso de expressões de Deus. Ou seja, eles, ao mesmo tempo que materializam a história, também criam um quê de incompreensibilidade que destrói a revelação por dois extremos. Ou eu consigo saber tudo e acredito, ou o negócio é tão impossível de se saber que não vou investigar. Desses dois pressupostos, os modernistas, e quanto mais antigo, mais difícil, né? Desses dois pressupostos, os modernistas deduzem outros tantos cânones que, unidos a um terceiro já deduzido de agnosticismo, constituem a base da crítica histórica. Esclareçamos o fato como um exemplo tirado da pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de Cristo, dizem, a ciência e a história não acham mais do que um homem. Olha lá o que eu falei. Portanto, em virtude do primeiro cânon deduzido do agnosticismo, da história dessa pessoa se deve riscar tudo que não se sabe, tudo que se sabe de divino. Ora, então, pelo cânon do agnosticismo, como eu não posso provar o que não é divino, então tira isso, porque eu não... Você pode até acreditar, tá tudo certo, mas não posso afirmar. Então só fica o homem. Mas, por força do segundo cânon, a pessoa histórica de Jesus foi transfigurada pela fé. Logo, convém despojá-lo de tudo que o eleva acima das condições históricas. Olha só como o sistema é complicado de refutar, porque ele vai intrincando, assim como o comunismo, vai intrincando elementos, e esses elementos vão formando uma lógica, e quando você está no quarto degrau, você já não percebe mais o primeiro. Finalmente, a mesma foi desfigurada pela fé, em virtude do terceiro cânon. Logo, se devem remover dele as falas e ações, tudo, enfim, que não corresponde ao seu caráter, condição, educação, lugar e tempo em que viveu. Em verdade, estranho tal modo de raciocinar, contudo, essa é a crítica dos modernistas. Portanto, se Jesus falou alguma coisa que não combinava com o tempo dele, com a história dele, não deve ser verdade. Se Jesus fez alguma coisa acima do que a capacidade humana faz, também não deve ser verdade. E, agnosticamente falando, eu não posso dizer que é verdade aquilo que eu não posso provar. Então esses três pilares destroem a divindade de Cristo e destroem parte da humanidade de Cristo. Terminando aqui, finalmente, indo para o último bloco aqui. O sentimento religioso, que por sua imanência vital surge dos esconderijos da subconsciência, é, pois, o gêmen de toda religião e razão de tudo que tem havido e haverá ainda em qualquer religião. Esse mesmo sentimento rudimentar e quase informe a princípio, pouco a pouco, sob o influxo do misterioso princípio que lhe deu origem, tem se ido aperfeiçoando a par com o progresso da vida humana, da qual, como já ficou dito, é uma forma. Ou seja, a religião se aperfeiçoa com a evolução da sociedade, que é uma absurda inversão. É o darwinismo da religião, o darwinismo da revolução, o darwinismo dogmático, que o Vaticano II, mais uma vez, transforma em dogma, que é o adornamento. A igreja se adapta à evolução da sociedade. Hoje, olha o sínodo da Alemanha, essa história toda gaysista, essa história toda vinculada ao aborto, à origem da vida, etc., em vários locais do mundo, e veja se isso não é um efeito concreto da filosofia modernista na prática católica de dia a dia de hoje. E muitos padres, ou formados, ou de maneira perniciosa, aderindo a isso. Padres e bispos. Tem-se, pois, assim, a origem de toda a religião, até mesmo da sobrenatural. E estas não passam de meras explicações do sentimento religioso. Nem se pense que a católica está fora disso, é excetuada. Até está no mesmo nível das outras. Acabou com a origem sobrenatural do catolicismo. Deus não veio para o mundo. Eu não posso provar. Pois não nasceu senão pelo processo da imanência vital na consciência de Cristo. Então a religião católica é fruto da consciência humana de Cristo. É isso que eles estão dizendo. Homem da natureza extremamente privilegiado. Ele era um grande líder, privilegiado, o maior líder que já existiu. Mas não era Deus. Como outro não houve nem haverá. Eles dizem sempre isso, né? Fica-se pasmem se ouvindo as afirmações tão audaciosas e sacrílegas. Entretanto, veneráveis irmãos, não é esta a linguagem usada temerariamente só pelos incrédulos. Homens católicos, até muitos sacerdotes, afirmam essas coisas publicamente e com delírios tais se vangloriam de reformar a igreja. Está aqui os modernistas infiltrados no papel de religiosos, padres e bispos, falando essas mentiras como se fossem verdades, querendo reformar a igreja.
Já não se trata aqui do velho erro que a natureza humana atribuía um quase direito à ordem sobrenatural. Vai-se muito mais longe ainda. Chega-se até a afirmar que a nossa santíssima religião no homem Jesus Cristo, assim como em nós, é fruto inteiramente espontâneo da natureza. Nada pode vir mais a propósito para dar cabo de toda a ordem sobrenatural. Por isso, com suma razão, o Concílio Vaticano I definiu: se alguém disser que o homem não pode ser por Deus elevado a conhecimento e perfeição, que supere as forças da natureza, mas por si mesmo pode e deve, com incessante progresso, chegar finalmente a possuir toda a verdade e todo o bem, seja anátema. É impossível ao homem, por esforço próprio pela natureza, conhecer todo o bem e toda a verdade, portanto a salvação. Isso é pelagianismo. Também é errado dizer que o homem não pode ser elevado por Deus a atingir essa situação. Santificação. Eles vão nas duas frentes. Até agora, porém, veneráveis irmãos, não lhes vimos dar nenhum lugar à ação da inteligência. Contudo, segundo as doutrinas dos modernistas, tem ela também sua parte no ato de fé. Vamos ver como, vejamos como. Naquele sentimento, dizem, de que tantas vezes já se tem falado, precisamente porque é sentimento e não é conhecimento, Deus de fato se apresenta ao homem, mas de modo tão confuso em que nada ou mal se distingue desse mesmo crente. Ou seja, como eu não sei direito o que é Deus, eu tenho sentimentos, eu vou achar que esse sentimento bom que eu estou tendo é Deus. Isso é muito evangélico, né? Faz-se, pois, mister lançar algum raio de luz sobre aquele sentimento, de maneira que Deus se apresente fora e distinto do crente. Então, o que os modernistas fazem? Bom, eu preciso criar uma matemática que faça com que o crente consiga separar o sentimento que é dele do que ele é Deus, do que é Deus agindo no coração dele. É isso aqui. Faz-se, pois, ora, isto é obra da inteligência. Então ele diz que a inteligência vai te ajudar a separar o que é o sentimento seu do que é Deus no seu coração. A qual somente cabe o pensar e o analisar, e por meio da qual o homem, a princípio, traduz em representações mentais os fenômenos da vida que nele aparecem e depois os manifesta com expressões verbais. Segue-se daí esta vulgar expressão dos modernistas: o homem religioso deve pensar a sua fé. Pensar a sua fé. Fé é uma coisa de adesão. É claro que eu tenho que pensar, mas não a fé. Eu tenho que pensar a doutrina, o ensinamento, com a razão. E ao concordar com ele, eu adiro. E com o dom da fé, eu passo a viver aqui. Sobrevindo, pois, a inteligência ao sentimento, inclina-se sobre este e elabora o todo, a modo de um pintor que ilumina e reanima os traços de um quadro estragado pelo tempo. O paralelo é o de um dos mestres do modernismo. Nesse trabalho, a inteligência procede de dois modos. Primeiro, por um ato natural e espontâneo, exprimindo a sua noção por uma proposição simples e vulgar. É as teologias simplificantes e simplificadas dos modernistas, né? Deus é amor. Essa expressão é bíblica, mas não é como eles dizem que é. Nem é Deus do jeito que eles dizem, nem amor é o que eles dizem que é. Depois, com reflexão e penetração mais íntima, ou como dizem, elaborando o seu pensamento, exprime o que pensou com proposições secundárias. Se forem finalmente sancionadas pelo Supremo Magistério da Igreja, constituirão um dogma. Percebe? É uma igreja fruto da reflexão humana e não da revelação divina. Assim, pois, na doutrina dos modernistas, chegamos a um dos pontos mais importantes, que é a origem e mesmo a natureza do dogma. A origem do dogma põe eles, pois, naquelas primitivas fórmulas simples que, debaixo de certo aspecto, devem considerar-se como essenciais à fé, pois que a revelação, para ser verdadeiramente tal, requer uma clara aparição de Deus na consciência. O mesmo dogma, porém, ao que parece, é propriamente constituído pelas fórmulas secundárias. Mas para bem se conhecer a natureza do dogma, é preciso primeiro indagar quais relações há entre as fórmulas religiosas e o sentimento religioso. Ou seja, o próprio dogma é fruto de uma síntese humana, de uma revelação que veio no coração do homem. Então não é que a Virgem Maria foi virgem porque isto me foi revelado. É o meu coração que entendeu, por uma revelação divina particular, ou que Cristo era Deus, ou que Cristo ressuscitou, os dogmas todos que nós vivemos. É por isso que hoje contestam dogmas. É por isso hoje que o dogma evolui com a sociedade. Né? Absurdos. Um dogma é estático, por definição.
Então vamos continuar aqui. Não haverá dificuldade em o compreender para quem já tiver como certo que estas fórmulas não têm outro fim senão de facilitarem ao crente um modo de dar razão à própria fé. O que é o dogma? É uma forma que a igreja encontrou de facilitar a compreensão do fiel sobre uma verdade da fé. Então, Cristo é Deus. Isto é um dogma. Qual é a verdade da fé? Deus, antes da fundação do mundo, gerou seu filho não criado, bababá, e uma vez encarnou na segunda pessoa, veio redimir a humanidade. Então, tem toda uma história que é sintetizada nos dogmas de que Cristo é Deus, Cristo é o Redentor e salvação só existe em Cristo. Por exemplo, isso vale para todos os dogmas, tá? Então é para isso que serve o dogma, é para dar uma síntese da verdade, para que o fiel possa compreender com clareza a verdade de maneira mais simples, né? Especialmente os pequeninos possam aprender a verdade de maneira mais simples. A igreja não é um esforço filosófico, é uma revelação simples para que todos sejam salvos, né? Então, continuando aqui. Facilitarem ao crente um modo de dar razão da própria fé, como dizia São Pedro, né? De sorte que essas fórmulas são como que umas intermediárias entre o crente e sua fé, com relação à fé. São expressões inadequadas do seu objeto e pelos modernistas se denominam símbolos. Com relação ao crente, reduzem-se a meros instrumentos. Então o dogma para o modernista deixa de ser a verdade revelada e sintetizada e passa a ser um símbolo. Ora, se é um símbolo é uma imagem, se é uma imagem não é a verdade, é uma expressão imperfeita da verdade. Percebeu por que o dogma pode mudar? Não é, portanto, de nenhum modo lícito afirmar que elas exprimem uma verdade absoluta. Acabei de falar isso. Portanto, como símbolos, são meras imagens da verdade, portanto, devem adaptar-se ao sentimento religioso, enquanto este se refere ao homem. Como instrumentos, são veículos de verdade e, assim, por sua vez, devem adaptar-se ao homem, enquanto se refere ao sentimento religioso. E pois que este sentimento tem por objetivo absoluto, apresenta infinitos aspectos, dos quais pode aparecer hoje um amanhã, outro depois de amanhã, da mesma sorte como aquele que crê pode passar por essas e outras condições e deixar de crer. Segue-se também aquelas fórmulas que chamamos dogmas, devem estar sujeitas a iguais vicissitudes e por isso também a variarem. É o que nós estamos vendo hoje. Dogmas que variam, dogmas que evoluem, dogmas que são fruto da interpretação de cada um. Por isso cada católico tem uma religião própria e logo não é católico. É a enorme maioria, né? Último parágrafo aqui, pessoal. Assim, pois, temos o caminho aberto à íntima evolução do dogma, darwinismo, infiltração. Eis aí um acervo de sofismas que subvertem e destroem toda a religião. Ousadamente, afirmam os modernistas, e isto se conclui das suas doutrinas, que os dogmas não somente podem, mas positivamente devem evoluir e mudar-se. A palavra positivo aqui é exatamente a mesma usada no direito positivo. As leis naturais reveladas por Deus passam a evoluir e mudar conforme a ideia e a evolução da mentalidade da sociedade dos indivíduos. Então as leis naturais, os 10 mandamentos, agora não são mais como Deus revelou. O homem está relendo isso. Great Reset, tudo que a gente está vivendo na sociedade, para estar vivendo na sociedade em 2022, aconteceu antes na Santa Igreja, em 1960. O Vaticano II é o Great Reset do catolicismo. O ano 2020 para cá, com a pandemia, etc., e tudo que nós estamos vivendo, e a Agenda 2030, 2020-2030, é o Great Reset da sociedade, que só foi possível, só é possível ser almejado por conta do Great Reset da infiltração modernista na igreja. É isso, simples assim, né? De fato, entre os pontos principais da doutrina contam também este, que deduzem da imanência vital. As fórmulas religiosas, para que realmente sejam tais e não só meras especulações da inteligência, precisam ser vitais e viver da mesma vida do sentimento religioso. Ou seja, o dogma só é verdadeiro se eu sinto que ele é, senão não é. Daí, porém, não se deve concluir que estas fórmulas, particularmente se forem só imaginárias, sejam formadas a bem deste mesmo sentimento religioso, porquanto nada importa a sua origem, nem o seu número, nem a sua qualidade. Segue-se, porém, que o sentimento religioso, embora modificando-as, se houver mister, as torna vitais e fala a viver da sua própria vida. Ou seja, o dogma, as fórmulas, só tem valor se o meu sentimento provar que tem. Ou senão eu adapto também, aí vale para mim do meu jeito. Em outros termos, é preciso a fórmula primitiva, ou seja, não é uma revelação de Deus, aquilo não é uma verdade absoluta.
né? Em outros termos, é preciso a fórmula primitiva seja aceita e confirmada pelo coração. Então eu estou numa sociedade hoje que acha que todo amor é válido. Então meu coração diz que é bonito uma pessoa casar com uma árvore, ou ter um marido ter 4 esposas, ou um adulto casar com uma criança de 6 anos. E o casar aqui estenda isso a tudo que um casamento incorpora. Meu coração diz que Deus é amor, então tudo pode. É isso aqui. Modernismo é isso aqui. Então perceba, né? Não se deve concluir que se forem só imaginários, são formados do mesmo sentimento religioso, porquanto nada importa sua origem, modificando. Em outros termos, é preciso que a fórmula primitiva seja aceita e confirmada pelo coração e que a subsequente elaboração das fórmulas secundárias seja feita sob a direção do coração. Ou seja, é uma igreja baseada no sentimento efêmero, na interpretação circunstancial de uma sociedade, no momento cultural histórico da sociedade e que se adapta e evolui com o tempo e com a sociedade. É uma religião humana, fruto do ser humano, evoluída a partir do ser humano e ponto final. Procede daí que as fórmulas parecerem vitais hão de ser e ficar adaptadas tanto à fé quanto ao crente. Pelo que, se por qualquer motivo cessar essa adaptação, eu não gosto mais, a sociedade não aceita mais isso, a igreja é antiquada, a gente não aceita mais esse dogma. Perdem sua primitiva significação e devem ser mudadas. Ora, sendo assim mutável o valor e a sorte das fórmulas dogmáticas, não é de admirar que os modernistas tanto as escarneçam e desprezem, e por conseguinte, só reconheçam e exaltem o sentimento e a vida religiosa. Por isso, com maior atrevimento criticam a igreja, acusando-a de caminhar fora da estrada, de não saber distinguir entre o sentido material das fórmulas e a sua significação religiosa e moral, e ainda mais, agarrando-se obstinadamente, mas em vão, a fórmulas falhas de sentido, de deixar a própria religião rolar no abismo. Cegos, na verdade, a conduzirem outros cegos, são esses homens que, inchados de orgulhosa ciência, deliram a ponto de perverter o conceito de verdade e o genuíno conceito religioso, divulgando um novo sistema com o qual, arrastados por desenfreada mania de novidades, não procuram a verdade onde certamente se acha e, desprezando as santas e apostólicas tradições, apegam-se a doutrinas ocas, fúteis, incertas e reprovadas pela igreja, com as quais homens estultíssimos julgam fortalecer e sustentar a verdade. Gregório XVI, encíclica Singular in Nos, 7 de julho de 1834. Papa Gregório XVI. Assim, veneráveis irmãos, penso o modernista como filósofo. Deu para entender? Eu não posso provar que Deus existe. Deus não é necessariamente uma verdade, mas aquilo que eu sinto no meu coração é. Portanto, a minha fé é uma expressão do sentimento do meu coração. Agora eu vou usar a razão para explicar o que eu estou sentindo. E isso passa a ser a minha religião. Então, o meu Deus é o que eu sinto no meu coração, a minha religião é o que eu explico desse sentimento e eu tenho fé nisso. Agora, como eu mudo o que eu sinto e como eu mudo o que eu penso, a verdade é fluida, é relativa, tudo é relativo. E a verdade também está em vários lugares. Logo, eu vou mudando de verdade em verdade, porque eu vou mudando o que eu sinto e o que eu penso. E vou racionalizando e interpretando a minha religião. E a minha religião vai evoluindo, vai mudando junto comigo. E assim toda a sociedade. Portanto, não existe Cristo, existe o Cristo do dia, com o que ele significa naquele dia. Não existe Deus, existe o Deus do dia. Não existe catolicismo, existe o catolicismo do dia. A somatória de todos os catolicismos individuais não dá a Igreja Católica. Por quê? Porque são todos, em boa parte, heréticos. Expressos à imagem e semelhança do sentimento de cada um. E da interpretação desse sentimento. Cegos conduzindo cegos, homens que confiam em homens. Uma sociedade que tira Deus do centro, transforma Deus num fenômeno inexplicável. Ou num fenômeno da natureza retumbante, que também não pode ser explicável. Dá para entender o que está acontecendo com a igreja hoje? O que está acontecendo com a sua paróquia? Com a sua família católica? Relativismo, indiferentismo, ecumenismo. Todos os dogmas do superdogma Vaticano II. Todas as religiões são boas,
Deus é Pai de todos. Deus é amor. Todos serão salvos no final. Deus entende. A comunhão é o pão dos pecadores. Você não precisa se arrepender. Você só precisa ser melhor. O pecado é só aquilo que afeta a sua consciência. Deu para entender? Eis o processo da inversão satânica na sã doutrina de 2000 anos. Satânica porque, como eu disse, afasta da verdade, que é Cristo, e portanto afasta de Deus, que é revelado por esse mesmo Cristo, segunda pessoa da Trindade, Deus encarnado. É meio confuso? Não, mas é complexo porque é uma análise filosófica. Ou melhor ainda, uma análise sobre a filosofia religiosa dos modernistas. E o quão estulto eles são. Estulto é aquele que acredita numa falsa verdade, ama aquilo que não merece amor. É o oposto de sábio. O sábio é aquele que ama aquilo que merece ser amado, que no caso é Deus. Só Deus merece ser amado. O resto todo nós amamos em Cristo. A mim mesmo, ao próximo, nós amamos em Cristo. O amor puro só a Deus. Ficou um pouco longo, pessoal, porque esse é o capítulo do modernista filósofo, é o mais longo deles. Os outros são mais curtos, e a gente vai fazer com esse espaçamento aí de 10, 15 dias entre um e outro. Espero que tenha valido a pena. Pessoal, pense nesses conceitos, olhe para sua paróquia, para sua família, para sua vida e afaste as heresias da sua vida. Não adira, não siga esse tipo de sistema filosófico que relativiza tudo, que torna tudo bom, onde não há mais mal e que, portanto, como Nossa Senhora diz em Fátima, vai jogar milhões de católicos como flocos ao inferno, como inocentes úteis de uma falsa religião que se infiltrou dentro da Santa Igreja Católica e hoje arrota uma série de falsos dogmas e de falsas platitudes como se fosse a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Deu para entender? Permaneça católico, só tem uma igreja, um Deus, um povo de Deus, um só Senhor, uma só fé, uma só religião, uma só igreja, um só Senhor, tudo é uno na verdade. Quando sai da verdade, não é mais uno. Fica na verdade, fica com Nosso Senhor. Até a próxima, pessoal.